Olá, eu sou o Valeriano Tamargo e esse é mais um devocional diário, seguindo o nosso livro Dia a Dia com Billy Graham, devocional diário, onde esse livro nos traz uma sequência para cada dia. Ele aponta um versículo de referência, faz um texto, elabora um raciocínio em cima desse versículo, às vezes conta algumas histórias correlacionadas e finaliza com uma oração. O tema de hoje é sobre remissão de tempo, sobre a boa gestão do tempo, que está correlacionado também com a procrastinação. Esse é um tema bem interessante para a gente trabalhar. Dia 15 de junho, remindo o tempo, Efésios 5,16. Somos mordomos do nosso tempo. Deus deu a cada um de nós um pedacinho da eternidade chamado tempo. Esses momentos duradouros de oportunidade nos são concedidos para nosso benefício e para a glória de Deus. E se usarmos esses momentos com sabedoria, eles serão tecidos pelas mãos do Deus onipotente, que nos transformará em vestes de eternidade. Henri Trudeau nos advertiu: não se pode matar o tempo sem prejudicar a eternidade. Quem não tem visão da eternidade, disse Thomas Carlyle, não tem domínio do tempo. Apenas uma vida logo passará. Apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. É o sentimento de todo aquele que deseja ser um bom mordomo de seu tempo. Deus nos confiou uma porção da dádiva do tempo. E se o investirmos com sabedoria, ele nos dará dividendos da eternidade. Oração do dia. Senhor, retira minha natureza procrastinadora. Como é fácil desperdiçar meu tempo. Quero deixar um legado do tempo que passo contigo, Senhor, porque isso é eterno. Meus irmãos, o tema de hoje vai tratar de um assunto que para mim é muito caro, um assunto que, um tema do qual eu sofro bastante, que é a procrastinação. Infelizmente, a procrastinação, ela atrapalha demais a vida da gente. Ela atrapalha muito e atrapalha a vida de muitas pessoas. E comigo não é diferente. Eu preciso lutar diariamente contra a procrastinação. Eu tenho uma tendência muito forte a enrolar para fazer as coisas, a deixar para amanhã coisas que eu poderia resolver agora. Isso prejudica de diversas maneiras. E o resultado, o pior resultado, não é nem o resultado no trabalho, ou nas tarefas, nos afazeres, né? Porque muitas vezes você consegue procrastinar e ainda assim executar e resolver as situações. A procrastinação não é só, não é deixar de fazer, é demorar para fazer. Só que tem uma consequência espiritual muito pesada. Quem procrastina vive, permanece com uma sensação ruim, uma sensação de peso, de um cansaço mental. E é impressionante, né? O não fazer gera um cansaço mental. Ao passo que quando a gente trabalha com diligência, quando a gente executa todas as tarefas do dia com maestria, com afinco, com vontade, com determinação, nós podemos até cansar o físico, mas a mente descansa. O espírito descansa. É um negócio que eu não consigo explicar essa lógica. Mas é isso. Quando a gente não faz, a gente cansa a cabeça e o espírito. Quando a gente executa, quando a gente cumpre certinho, no prazo correto, da forma correta, o espírito descansa. Porque é a sensação do dever cumprido, né? E essa sensação de dever cumprido, ela não é só uma questão social, uma convenção social, uma obrigação social, uma questão puramente de trabalho. Ela é o cumprimento de orientações bíblicas. A Bíblia está cheia de orientações nesse sentido. E Salomão foi um dos que talvez melhor escreveu sobre essa, essa mordomia do tempo, como você usar bem o seu tempo, como você produzir bem. Então, Salomão, principalmente no livro de Provérbios, traz muitos ensinamentos. Muitos ensinamentos. Provérbios, Eclesiastes. E um autor, tem um livro, esse Stephen Scott,
Ele escreveu esse livro aqui, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Esse livro ele é baseado principalmente em Provérbios, no livro de Provérbios. Ele esmiuça, ele detalha mais, porque o livro de Provérbios ele traz versículos, né, como toda a Bíblia. Então, esse livro ele seleciona alguns versículos e vai trabalhando todas as ideias que Salomão trouxe para a Bíblia. E a Bíblia, todos nós sabemos que, todos nós que lemos a Bíblia, ela é uma compilação de livros que foram escritos por homens, mas sob a orientação divina, sob a orientação do Espírito Santo, sob a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo escreveu todos esses livros por intermédio de homens. Então não podemos tratar a Bíblia como se fosse um compilado de livros de homens, não. Então, Salomão escreveu Provérbios, mas tudo ali era orientação do Espírito Santo. Era o Espírito Santo nos ensinando como trabalhar, como ser diligente, como cuidar do tempo, como evitar falar mal, tem uma série de orientações ali. Então, como vencer a procrastinação com base na Bíblia? Com base nos ensinamentos que Deus nos deu. Como usar a Bíblia para vencer a procrastinação? Em Provérbios 10:4 está escrito: As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes trazem riqueza. Diligência é o ato de você realizar uma tarefa. Ser diligente é realizar as tarefas que você necessita, você cumprir as suas obrigações. Uma pessoa diligente é uma pessoa que cumpre as suas obrigações. Então, as mãos preguiçosas empobrecem, mas as mãos que trabalham, as mãos que são dedicadas, elas trazem riqueza. Eclesiastes 11:4 diz: Quem fica esperando que o vento mude nunca semeará. Quem fica olhando para as nuvens nunca colherá. Isso aqui a gente pode até trazer para o mundo atual no aspecto de política, né? Muita gente vive reclamando da política atual, do governo que está na situação, e fica esperando quando fulano entrar, quando Beltrano fizer tal coisa, ah, sempre jogando para um futuro e atribuindo a outra pessoa a uma situação que está fora o nosso futuro. Então, nós não podemos ficar esperando que o vento mude, ou seja, que a situação melhore. Ah, não, quando a coisa estiver ideal, eu vou fazer. O que esse versículo diz? É você tem que fazer, ainda que as condições não estejam ideais, ainda que o tempo, como ele diz, fica olhando para as nuvens, ainda que o tempo não pareça que vai dar chuva, você precisa plantar, você precisa semear. O que é hoje semear, plantar? Pode ser o sentido literal de fato plantar alguma coisa, ou pode ser o sentido de você semear um estudo, você vai estudar, aprender algo para poder fazer um concurso, ou para fazer um curso de graduação, ou para você aprender uma profissão nova. Isso é semear. Você precisa dedicar. Você trabalha para depois você colher os frutos. Então não podemos ficar esperando que o vento mude. Não podemos ficar esperando o tempo ideal. Porque quando chegar esse tempo ideal, a gente não vai estar pronto. A realidade é essa. Nós ficamos sempre esperando o tempo ideal e quando esse tempo, se esse tempo chegar, geralmente ele não chega, quando ele chegar, a gente não vai estar preparado. Então, a probabilidade ainda existe esse risco de a gente não aproveitar essa oportunidade. Então, precisamos fazer com as condições que nós temos. Eu procrastinei anos, por anos, para começar a gravar esses vídeos, porque eu queria condições ideais. Eu queria equipamentos ideais, eu queria e ter conhecimentos ideais, eu queria ter uma oratória ideal, eu queria ter uma aparência ideal, tudo ideal. E esse ideal nunca chega e não virá, então a gente faz do jeito com as condições que tem, do jeito que dá. O importante é fazer. Faça hoje, não amanhã. Provérbios 3:28. Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã, que eu darei algo a você. Se você pode ajudá-lo hoje, fazer hoje. Não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje.
E isso virou ditado popular, né? Não deixe para amanhã que você pode resolver hoje. Provérbios 12:11. Quem cultiva sua terra terá fartura de alimento, mas quem persegue ilusões demonstra falta de senso. Aqui ele valoriza o trabalho executado acima de sonhos, sonhos que divagam muito. Não quer dizer que a gente não possa ter planos e sonhos. Quer dizer que mais importante do que planejar e sonhar é executar, fazer, plantar. Isso é mais importante. Então, mais ou menos assim, quase que aquele outro ditado, que o feito é melhor do que o perfeito, porque a perfeição nunca chega. Já o feito, você vai colher os frutos do que você fez. Então, fazer com as condições que você tem. Evite o sono excessivo e a passividade. Provérbios 6:9-11. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando levantará de seu sono, tirando a soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Novamente, a necessidade da diligência, de ação, de execução, de ir e fazer o seu trabalho, plantar o que você precisa plantar, que seja um estudo, que seja um concurso público que você está almejando, que seja cuidar do seu gado, que seja plantar a sua horta, ir e fazer. Provérbios 14:23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Mais uma vez. Quem fica só divagando, quem diz faça e aconteço, quando acontecer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, quando a situação estiver perfeita, eu vou fazer isso. Então, só falar leva à pobreza, porque a fala, ela não gera riqueza. Só falar não gera riqueza. De novo, para tudo nós temos que contextualizar. Tem pessoas que trabalham ensinando, trabalham com fala, então ela está plantando, porque o mistério dele é esse. O trabalho é esse. O professor, muitas vezes, via de regra, ele vive de falar, de ensinar. Então não quer dizer que só falar leva à pobreza. Quer dizer que quando você fala e não age, quando a fala não é o seu meio de ação, quando a fala é só, vamos, como a gente fala no interior de Goiás, conversa fiada, quando é só conversa fiada, sem fruto, conversa sobre a qual você não pode investir certeza, ela não dá fruto. Já o trabalho dá proveito. Planeje suas tarefas. Em Lucas 14:28 diz: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Aqui está falando sobre planejamento e organização, porque se você você quer executar uma determinada tarefa, você precisa entender o que essa tarefa vai te consumir em termos de recursos, de tempo financeiro, em termos de recurso pessoal. Então você tem que saber o que você está fazendo, porque você corre o risco de começar um trabalho, não concluir, investir o tempo em algo que vai ficar parado e muitas vezes pode se perder. Nas cidades a gente vê muitas vezes obras paradas, obras antigas paradas, que paralisaram por diversos motivos. Mas um dos motivos de obras paradas, principalmente quando a gente vai olhar mais a parte residencial, em casas mesmo, casas particulares, a pessoa começa uma obra e não tem o dinheiro para completar ela. E aí a gente olha e vê que a coisa ficou inacabada, faltou planejamento ali. Entenda o valor do tempo. Efésios 5:15-16 diz: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aqui está falando sobre o valor do tempo, sobre não perder a oportunidade. Não podemos desperdiçar, devemos agir com sabedoria, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O tempo passa, as oportunidades passam e o que fica, que nós conseguimos aproveitar, é o que nós conseguimos trabalhar sobre as oportunidades. As oportunidades que a gente consegue
aproveitar e trabalhar sobre elas, elas geram frutos. A oportunidade vem. A oportunidade, como você agiu durante esse tempo, como você agiu sobre essa oportunidade. Salmos 90:12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que nosso coração alcance a sabedoria. De novo, sobre gestão do tempo, ensina-nos passa, ensina-nos a entender a como viver o nosso tempo, buscando a sabedoria, porque o tempo vai passar. E quanto mais nós conseguimos trabalhar sobre o tempo, quanto mais nós conseguimos estudar sobre o tempo, aprender sobre o tempo, ou aprender em cima daquela linha temporal, mais frutos nós colhemos, mais nós aprendemos, mais nós conseguimos ser produtivos, tanto materialmente quanto espiritualmente. E a atitude nos torna sábios, porque muitas vezes também nós vamos trabalhar, vamos empenhar uma determinada atitude e nós vamos errar, nós vamos falhar muito. No dia a dia, nós vivemos uma escola. Nós aprendemos todos os dias quando nós estamos empenhando alguma atividade. Quem está dormindo não está aprendendo nada. Quem está parado não está aprendendo nada. Mas quem está plantando, quem está colhendo, quem está trabalhando, está aprendendo alguma coisa. E esse aprendizado, esse acumulado de aprendizado gera sabedoria. Então, essa gestão do tempo com diligência, com empenho, traz também a sabedoria. E por último, e talvez mais importante, conclua o que você começou. 2 Coríntios 8:11. Agora completem a obra para que a ansiosa prontidão de cumpri-la seja igualada pela sua conclusão, de acordo com vocês. Meus irmãos, a procrastinação gera uma ansiedade absurda, porque ah, o tempo inteiro no estado de alerta, porque a falta da execução pode criar problemas, então é o tempo inteiro pensando na possibilidade de problemas, é uma ansiedade que corrói a alma. É absurdo e é impressionante combater a procrastinação é só executar, combate a procrastinação. A execução combate a ansiedade. Olha, é bíblico isso. Esse texto tem quase 2000 anos. Completem a obra para que a ansiosa prontidão de cumpri-la seja igualada pela sua conclusão. Só a conclusão da obra iguala a ansiedade, elimina essa ansiedade. Concluir a obra elimina a ansiedade. Olha isso, tem 2000 anos esse texto. E até hoje a gente sofre, eu sofro, eu estou trabalhando nisso. Trazer esses vídeos, estudar a Bíblia aqui com vocês, me ajuda muito, porque praticamente tudo que eu estudo aqui e vou trazer para o vídeo também se aplica a mim. Eu sou humano, eu sou falho, eu sou pecador, eu tenho problemas, assim como vocês, talvez mais. Então, a palavra nos ensina como combater agora essa ansiedade gerada pela procrastinação. E como que eu vou combater a ansiedade gerada pela procrastinação? A conclusão dos seus atos. A conclusão dos seus atos. E olha que interessante, fala, de acordo com os seus meios. Aqui não está te pedindo nada impossível. Não está te pedindo nada perfeito. Não está te pedindo nada que venha do céu. São seus meios. Completem a obra para que a ansiosa prontidão de cumpri-la seja igualada pela sua conclusão. De acordo com seus meios. Seus meios. Deus não está te pedindo nada. Deus não está te pedindo um milagre. Deus não está te pedindo nada impossível de acordo com os meus meios. Eu tenho os meios para me livrar da ansiedade causada pela procrastinação. Eu tenho os meios. Deus me exige isso, que eu use os meus meios para concluir a obra. Ele não está pedindo que eu me torne uma pessoa ultra mega especial. Eu, com os meus defeitos, com as minhas falhas, o valeriano que sofre, o valeriano que vai ao culto, que se ajoelha diante do Senhor, que se reconhece como um grão de mostarda, um nada, como um trapo de imundície diante da glória de Deus. Eu, com os meus meios, posso combater a ansiedade.
completando as minhas obras, completando as minhas tarefas. E é isso que eu estou estudando, é isso que eu estou aprendendo, é isso que eu estou buscando pela palavra do Espírito Santo, pela palavra de Deus. Então, a nossa vida pode ser transformada, meus irmãos, a nossa vida pode ser transformada pelo aprendizado que nos leva à ação. O aprendizado bíblico nos leva à ação, porque o aprendizado bíblico sem ação, ele é morto, ele é nulo, nós não aprendemos nada. Nós precisamos aprender e levar para a ação. E a palavra de hoje, para mim, está sendo muito forte. Tá sendo, espero que para vocês seja muito boa também. Meus irmãos, façam um excelente dia e tenham uma excelente semana. Até mais.